Prémio Nobel o Prémio Nobel, ou Nobel, isto fica para outro episódio. Mas pronto, esse prémio muito importante da literatura deste ano foi atribuído a Jon Fosse, um escritor norueguês. Talvez um dia fale dos livros dele por aqui, e pergunto também a quem me está a ouvir se já leu os livros, se gostou. Na verdade, eu ainda não os li, portanto não vou falar sobre o autor. Já o conhecia, o nome, mas nunca o li. Há que dizer que este ano o prémio não teve, pelo menos cá em Portugal, não parece ter tido aquele sabor a surpresa típico de alguns anos. Eu acho que o ano mais surpreendente foi talvez o de Bob Dylan, porque toda a gente conhecia o laureado, mas ninguém imaginava que fosse ele. Portanto, juntou-se aqui um reconhecimento da personagem com uma completa surpresa. Foi o ano mais surpreendente. Este ano não parece ter sido uma grande surpresa, pelo menos para muitas pessoas cá em Portugal, porque mesmo no dia anterior, ou seja, anteontem, eu já estava a ouvir muitas pessoas a falar sobre a possibilidade de ser Jon Fosse, para pronunciar isto à norueguesa, e isso é importante, o norueguesa, que é a língua. Além das obras, há algo interessante que nós sabemos, mesmo sem ter lido o livro. Jon Fosse escreve em nynorsk. O nynorsk é um dos padrões do norueguês. Eu vou deixar aqui a ligação para um artigo que escrevi sobre o tema, vou deixar na descrição deste episódio, onde explico o que é que aconteceu para que a língua norueguesa ficasse com dois padrões. Assim, muito rapidamente, tanto o norueguês como o dinamarquês, o sueco e o islandês têm origem no nórdico antigo, que era a língua dos vikings. Esta língua acabou por se dividir em vários dialetos, aliás, sempre foi feita de vários dialetos, como todas as línguas, mas continua a desenvolver-se nestes vários dialetos, em várias zonas, muito variados. Ora, a Noruega esteve, depois cada um dos países que foram surgindo criou um padrão com base nestes dialetos. Ora, a Noruega esteve sob o domínio dinamarquês durante 400 anos. E por isso, na capital, falava-se um dinamarquês com sabor norueguês, se quisermos. Nas outras zonas do país falavam-se as várias variedades, os tais vários dialetos do nórdico antigo. Quando a Noruega se separou da Dinamarca, isto no início do século XIX, acabou por adotar como padrão da língua o dinamarquês à norueguesa, falado na capital. Mas, na verdade, qualquer norueguês podia falar e continuou a falar aquilo que se falava na sua terra, viesse de onde viesse. Portanto, esse padrão, ao contrário de outros países, não foi propriamente imposto como um padrão oral. Foi um padrão escrito, baseado no dinamarquês à norueguesa, e depois ao lado, por uma história que eu conto melhor naquele artigo, desenvolveu-se um outro padrão baseado nas variedades fora da capital, um padrão mais norueguês, mais puro, de acordo com aquelas ideias oitocentistas da pureza linguística. Esse padrão é o nynorsk. O nynorsk é um padrão baseado nas variedades do norueguês fora da capital, e os noruegueses falam dessa zona. Provavelmente alguns preferem usar o nynorsk, que é mais próximo da sua forma de falar, enquanto que uma grande maioria, na verdade, usa o bokmål, que é o nome ou bokmål, não sei como é que se pronuncia bem. Este é o padrão baseado no dinamarquês, à norueguesa, e este padrão é usado pela maior parte dos jornais, pela maior parte dos escritores, e os dois, tanto o nynorsk como o bokmål, são ensinados na escola. Pronto. O que acontece com o Prémio Nobel deste ano é que Jon Fosse escreve em nynorsk, que é muito menos usado do que o bokmål. Portanto, ele não escreve na variedade ou no padrão mais usado na Noruega, mas sim neste padrão minoritário, que mesmo assim é ensinado a todas as pessoas em todo o país. Este estado de coisas da Noruega lembra-nos que as formas que se usam nas várias regiões do país, qualquer país que ele seja, não são propriamente defeituosas. O que se passa é que os padrões desenvolvem-se através de escolhas. Não quer dizer que as pessoas noutras zonas que usem outras formas tenham problemas a aprender a língua, não é? Sempre falam a língua como ela se foi desenvolvendo em cada zona, só que depois algumas destas formas acabam por ficar dentro do padrão. No caso do norueguês, surgiram dois padrões que mostram isto mesmo de forma mais clara, porque a mesma língua tem dois padrões bastante diferentes. Aliás, são tão diferentes que podiam ser perfeitamente considerados duas línguas diferentes, só não são por questões políticas, porque a Noruega é um país, tem oficialmente uma língua com dois padrões. Mas são tão diferentes que o próprio nome do país, Noruega, é diferente em Norsk e em Bokmål. Pode ser Norge ou Noreg. São dois nomes para o mesmo país, supostamente na mesma
língua. Isto, no fundo, era como se em Portugal nós tivéssemos 2 disciplinas de português nas escolas, uma com regras baseadas num português falado no Sul e outra com regras baseadas num português falado no Norte e na Galiza. E mesmo assim, eu penso na Noruega, a diferença entre os 2 padrões ainda é superior àquela que teríamos se esta situação existisse, porque as diferenças dialetais em Portugal são provavelmente bem menores do que na Noruega. É uma situação muito complexa, que eu tento explicar um pouco melhor no tal artigo, mas é uma situação muito interessante. Reparem que um país tão poucos habitantes em comparação com outros, tem uns 5 milhões, salvo erro, tem esta situação linguística, e este escritor que ganhou o prémio hoje quer usar o padrão que sempre usou na escola, porque depois cada escola também escolhe, na Noruega, qual é o padrão em que se ensina a escrever e a ler. Depois todos aprendem os 2, mas há um em que as pessoas crescem. E este provavelmente é aquele que está mais próximo das falas daquela zona. Portanto, Jon Fosse sempre usou este padrão, sempre usou a sua própria variedade da língua com este padrão e quis continuar a escrever. Porque, na verdade, um escritor escolhe a língua não pelo número de falantes da língua, mas sim por ser a sua, ou então por outra razão muito particular, mas em geral é porque é a sua, não é? Esta situação norueguesa também nos lembra algo muito importante sobre tradução. É que, se virmos bem, o uso desta ou daquela forma linguística não é só uma questão de comunicação, ou melhor, o uso da língua não é só uma questão de comunicação, mas também de identidade. A forma como determinadas formas linguísticas são usadas numa sociedade tem uma correspondência ou melhor, nós não conseguimos propriamente estabelecer uma correspondência com as formas de outra língua. Por isso é que é tão difícil, por exemplo, quando num livro aparece uma personagem que fala supostamente conforme uma zona, de acordo com o que é habitual numa zona, que às vezes os escritores até tentam imitar a forma como se fala, usando uma ortografia diferente. Isto é muito difícil de traduzir, porque se aparece num romance inglês alguém a imitar na escrita a fala do norte de Inglaterra, ou da zona de York, vamos imaginar, como é que nós vamos fazer esta correspondência com Portugal? Não há uma correspondência direta. Este uso da língua como forma de identidade social, regional, pessoal, é muito difícil de traduzir. Estamos aqui mesmo muito próximos da intraduzibilidade. Pode ser explicada, mas é muito difícil. Neste caso, o escritor Jon Fosse usa este padrão em particular. E isso, claro, que tem um valor político e social muito particular na Noruega, que nós talvez não consigamos compreender muito bem. E esse valor em particular é muito difícil passar numa tradução. É claro que, nesse caso, a tradução não vai transmitir a mesma coisa, porque outro país tem uma situação linguística completamente diferente. Ou seja, o problema da tradução não é traduzir aquilo que se diz, porque todas as línguas têm soluções para transmitir, para comunicar aquilo que o autor quer comunicar. Agora, a parte da superfície da língua, aquilo em que a língua mostra de onde é que as pessoas são, como, por exemplo, quando um escritor em Portugal usa uma determinada frase, nós percebemos que aquela pessoa vem da linha de Cascais, ou vem da linha de Sintra, ou vem do Norte, ou vem daqui, ou vem dacolá, ou tem uma determinada característica social. Esta pintura social e regional, isso sim é muito, muito difícil de traduzir. É a parte mais difícil de traduzir. Lembro-me, por exemplo, um outro escritor, Juan Marcet, que escreveu um livro chamado El Amante Bilingue, em que mistura o catalão e o castelhano, e esta mistura é cada vez mais intensa ao longo da obra. E isto é praticamente impossível de traduzir com o mesmo valor social desta mistura para outra língua. Ou seja, o problema da tradução não está naquilo que as pessoas muitas vezes pensam que está. E reparem, eu falei do Jon Fosse, que utiliza um padrão em particular, usei o Juan Marcet, que mistura 2 línguas, falei de um autor português imaginado que usasse uma frase que só pudesse ser dita por alguém da linha de Cascais, por exemplo, e isto mostra que esta característica não é uma questão de várias línguas ou várias variedades de uma língua, ou é uma questão geral. Nós usamos a linguagem humana de maneira que nos identifica, que nos põe num determinado sítio, ou então que tenta esconder essa origem. Por vezes também temos movimentos de apagamento de determinada característica, e isto é muito, muito interessante, pelo menos para mim é interessante. Outro aspecto que este prémio deste ano me lembra em relação à tradução é muitos leitores gostam do escritor
e nem sequer fazem ideia em que língua é que ele escreve. Nunca teriam ouvido falar do Nynorsk, até podem ter lido já toda a obra do Jan Fosse, e nunca ouviram falar do Nynorsk. Isto mostra que o trabalho dos tradutores cria também literatura, que a literatura é algo que transcende a língua. Não sabemos bem como, é algo que se estuda muito e que se reflete muito numa disciplina chamada Estudos de Tradução, que não é uma disciplina que se limita a ensinar a traduzir ou a ver como é que se traduz, mas sim que pensa todas as implicações filosóficas, culturais, linguísticas da própria existência da variedade da linguística e da própria existência de tradução, e às vezes a tradução até entre, por exemplo, entre um livro e um filme. Isto também é material estudado pelos estudos de tradução. Mas voltando um pouco atrás, o que eu queria dizer é que nós, em Portugal, um leitor que leia este autor está a ler literatura, claro, está a conhecer o autor através da tradução e sente, claro, que o que é bom na literatura deste autor, pelo menos em parte, transmite-se através da tradução. Não se consegue transmitir aquela questão social que eu estava a descrever, mas há muita outra coisa que se transmite. Isto que se transmite é difícil de definir e está para lá da língua em particular. Mas, curiosamente, quando nós falamos dos nossos autores, ficamos muito convencidos que aquele autor só pode ser um bom autor na nossa língua. Ficamos a pensar como é que isto poderia ser transmitido por outro, como é que António Lobo Antunes ou José Saramago ou Essa Queiroz, como é que alguém consegue transmitir aquele sabor da nossa língua tão particular de cada escritor. E, no entanto, isso acontece todos os dias. Os tradutores trabalham de maneira muito diferente cada um deles, mas trabalham e vão também sendo criadores de literatura ponto final, literatura sem como é que eu ia dizer, mais qualquer etiqueta, e isso é também muito importante. E pronto, foi aqui uma pequena reflexão sobre a língua de Jan Fosse, estou sempre a enganar no nome dele, e também sobre a tradução, o que é que nós podemos pensar sobre a tradução quando olhamos para este prémio. Havia muito mais a dizer, claro, isto é daqueles temas que eu agora podia estar aqui não sei quantos episódios, mas foi aquilo que me calhou dizer nesta sexta-feira, a terminar a semana, uma semana que teve um feriado no meio, e resta-me desejar um bom fim de semana e fazer só um pedido final, se chegou até aqui. Há algo importante para quando se tem um canal, um podcast como este, que é o podcast aparecer nas plataformas da Apple e do Spotify. Se puder inscrever-se, não sei se na Apple só se tiver um equipamento da marca, mas no Spotify qualquer equipamento serve, e avaliar este podcast e assiná-lo nessas plataformas. Será importante para espalharmos a pilha de livros por mais pessoas. Muito obrigado, muito bom fim de semana e até segunda-feira.